E aí, a gente já aprendeu a criar os esboços, né, os rascunhos ali, usando as ferramentas de linha, de retângulo, círculo, instrumentos de desenho de forma geral. E agora a gente vai aprender a colocar restrições e cotas nesses desenhos que a gente cria, tá? Eu vou criar um arquivo novo rápido aqui, ó, de peça, tá? Para ser mais prático, posso vir aqui direto em peça ISO, unidades métricas. E a gente vai criar, vou mudar aqui para o modo, tá? Ordenado. E eu vou trabalhar aqui, ó, com um esboço no plano frontal. Vou fazer no superior dessa vez, só vou fazer um pouquinho diferente. A última vez a gente fez no superior. Vou criar alguns elementos, tá? Vou criar umas linhas aqui. Importante é que, olha, quando a gente já cria a linha, tá? Pra gente já entender como que essas restrições aqui, o que a gente vai também estar trabalhando, elas funcionam. Quando a gente já cria a linha, ele já mostra pra gente algumas restrições já automáticas, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele já tá pegando a restrição de vertical, tá? Por estar ali 90 graus, esse símbolozinho vertical aqui de uma barrinha aparecendo. Quando eu vou na horizontal, a mesma coisa. Se eu coloco aqui o mouse exatamente no zero aqui, na inclinação, ele já vai fazer uma linha com o ângulo específico. Se eu faço ela inclinada, ela não vai mostrar aquela barrinha de referência. Então eu consigo colocar algumas restrições, algumas cotas, né, que vão respeitar referências com outros objetos, né? Por exemplo, aqui está pegando ali um perpendicular, né, com outro objeto aqui, né, com outro elemento. Então eu tenho que ficar atento a ele, para ele não, se eu não quiser, ele não pegar essa restrição, né, automática, tá bom? Então criei aqui alguns elementos, vou criar os círculos aqui, vou criar aqui também, vou criar uma linha, tá bom, acho que é um arco aqui, eu vou pegar um arco e pronto, tá? Pra gente já entender como que funciona. Aqui, olha, quando eu vou inserir essas restrições, eu tenho algumas opções aqui, é bem intuitivo também. Por exemplo, eu quero conectar, essa é a primeira opção. Quando eu clico em conectar, ele vai pedir para me indicar dois pontos, né, que eu quero conectar. Então, por exemplo, eu vou pegar essa ponta do arco com essa ponta aqui dessa linha. Ele vai unir. Então, eu quero essa ponta do arco com essa ponta da linha. E a ferramenta continua ativada, tá? Então, fica atento para você não fazer seleções aí sem querer, tá? Vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Aqui eu tenho a opção, por exemplo, de vertical, horizontal. Então, ela vai se aproximar mais. A linha que está inclinada, ela se aproxima e alinha-se, né, em função do que estiver mais próximo para ela, né, dela se tornar vertical ou horizontal. Então só de clicar ela vai se tornar vertical ou horizontal, ok? Se eu tenho uma linha que está praticamente na horizontal, que é um pouquinho inclinada aqui, quando eu clico nela, ele vai se tornar horizontal, tá bom? E a gente consegue ver também que esses elementos eles possuem referência quando a gente clica aqui, olha, próximo do centro da marcação, tem uma cruz aqui, ó, quando você clica, se você apagar ele perde aquela restrição, tá? Essa restrição que é a restrição de horizontal, né, que ele tem, tá bom? No caso aqui é horizontal, você tem que ir de conectado, tá? Então a gente tem essa relação. Essa linha aqui agora, se eu clicar nela e arrastar, eu consigo movimentar ela para um ponto qualquer. Se ela tinha relação de horizontal vertical, se eu clicar na ponta dela aqui, eu não vou conseguir incliná-la mais, tá? Ela vai respeitar aquela restrição geométrica. Eu consigo colocar tangente, bem simples, né? Então, ó, eu seleciono como é tangente um elemento circular, depois o elemento onde esse vai ser tangente, né? Tá? Então, só selecionar que é o arco com que ele vai criar ali uma tangência ali entre os elementos selecionados. Igualdade, então se eu seleciono uma linha e outras vão ter o mesmo comprimento, né? Então se eu usar essa cota aqui inteligente, dá pra gente conferir, olha, que essa linha aqui ela tem 10, né? Vou colocar aqui 10. Essa aqui também vai ter 10, tá? Se eu altero uma, né, essa que está em vermelho, se eu alterar para 12, a outra também vai ser alterada, tá bom? Então eu consigo colocar igualdade, consigo colocar simetria, só que para a gente colocar simetria a gente primeiro tem que criar um simétrico, tá? Então uma linha de simetria. Então eu vou criar essa linha aqui, que eu vou fazer esses dois círculos serem simétricos, tá? Então eu tenho que vir aqui em eixo simétrico, clicar nessa linha, que ele vai se transformar no eixo simétrico, e agora eu vou clicar aqui no simétrico e vou selecionar os dois círculos, ó. Aí ele vai ficar simétrico em função dessa linha de simetria. Então tanto que se eu usar uma cota inteligente aqui, ó, ele clicar e indicar que o diâmetro dele aqui é 12, o outro lá também aumenta e passa a ser 12. Se eu coloco a distância dele até a linha de centro, né, sendo lá 10, ele vai aproximar, deixando o outro também 10, né, deixando simétrico com relação àquela linha, tá? Se eu quiser apagar, é só vir no ícone e apagar a relação, tá? Bem próximo da cota ou do ícone de referência, e eu consigo apagar a relação de simetria, né, que existe ali entre os elementos, ou relação de horizontal, tá, que existe ali entre os elementos. Consigo colocar paralelo, então, por exemplo, tem duas linhas, ó, vou fazer uma linha inclinada aqui, ó, fiz uma linha um pouquinho inclinada, eu consigo colocar paralelo entre essa linha,
Então essa linha é essa paralela, tá? Consigo fazer de atalho rápido clicando com o botão direito do mouse, então, clicando na peça e arrastando com o botão direito pressionado, eu consigo usar esse atalho rápido do mouse aqui e usar, por exemplo, um paralelo onde eu só indico qualquer seleção. Em vez de eu ir lá em cima, clicar na ferramenta de restrição, eu já posso, no próprio elemento, né? Então clico no diâmetro aqui, clico com o botão direito e arrasto, ele vai ter esse atalho, né, rápido aí com o mouse, onde eu consigo adicionar algumas relações rápidas, né? Por exemplo, quero colocar pior que não tem aqui o concentro, não tem todas, né? Bem provável de como personalizar, mas eu consigo colocar algumas aqui, né? Por exemplo, coincidente do centro com a ponta aqui, eu consigo colocar esse atalho rápido, tá bom? Então tem o paralelo, igual, simétrico, perpendicular, concêntrico, né? Tem um diâmetro concêntrico ao outro, tá? Então a gente consegue fazer essa criação, né? Fazendo um concêntrico ao outro, fazer com dois diâmetros diferentes, que fica mais fácil de visualizar. Tá? Consigo colocar concêntricos ao outro. E uma coisa que é legal aqui, eu vou apagar tudo aqui, pra gente ver aqui até a questão das cotas. Eu sempre, quando eu vou criar um elemento, vou criar um retângulo aqui, ó. Vou clicar ele fora da peça. Eu quero que ele fique definido, né? Totalmente definido. Tá vendo que o meu esboço ele sempre fica azul? Né? Isso é padrão, normalmente o seu também vai estar padrão assim. Mas se eu ativar essa ferramenta aqui, cores de relação, quando o meu esboço estiver totalmente definido, ele estiver com todas as cotas, todas as referências e restrições geométricas definidas, ele vai ficar na cor preto. Então olha, por exemplo, ó, eu vou deixar ele desmarcado para a gente ver. Vou pegar aqui com esse conectar, vou pegar a ponta do retângulo com a origem aqui, ó, ele vai ficar ali definido. Vou colocar cota, que é essa de cota inteligente. Vou clicar aqui, vou colocar uma altura, olha que bacana, vou colocar aqui 50, por exemplo, ó. Legal dessa cota inteligente que ela permite a gente alterar o formato, as dimensões do nosso esboço para deixá-lo com a medida exata, né? Então eu quero que 50 por 60, por exemplo. Só que, olha aqui, esse esboço meu está totalmente definido, eu não consigo movimentar, não consigo colocar outra cota para definir, não preciso de mais nenhuma definição de geometria nem de dimensão. Se eu marcar essa ferramenta de cores de relação, ele vai ficar preto. Então eu gosto sempre de deixar ativado, porque quando eu coloco alguma referência, eu coloco aqui, por exemplo, um diâmetro, uma cota, eu posso usar o cota inteligente e vir aqui, olha, cotar do diâmetro até a borda, tá? Eu falo que eu quero que tem 15. Agora, não precisa clicar no centro, não, tá? Clicando na aresta mesmo, na do círculo, tá? Ó, da circunferência, e clica na outra borda, eu consigo colocar as distâncias e colocar aqui os valores de diâmetro. Aí ele vai ficar preto quando estiver totalmente definido. Então isso é um sinal que o seu esboço está ok, está tudo bem definidinho. Beleza? Então a gente tem que aprender a trabalhar bem com essas ferramentas de cota e as ferramentas de restrições, tá? Para a gente conseguir deixar o esboço bem definido. Quando a gente for avançando, a gente vai estar utilizando mais ferramentas dessas, né? Mas de forma geral, a gente vai trabalhar dessa forma com as ferramentas aí de restrição e de cota. Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo, tá? Até mais.